ainda mais, graças às barreiras contra a doença. Especialistas alertam os consumidores brasileiros que ovos e carne de frango podem faltar. Além disso, a expectativa é que os preços também subam neste ano. A gripe aviária fez os Estados Unidos abater 53 milhões de aves e as granjas na Europa também estão sendo afetadas pela doença. O Brasil, um dos principais exportadores de aves, está livre da gripe aviária, graças ao rígido controle do país. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 43 minutos e nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. E nesse segundo tempo do programa, quem está conosco agora e vai fazer o programa conosco é o Manuelito Magalhães Júnior, presidente da Sanasa. Bom dia, muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Bom dia aos ouvintes do Bastidores do Poder. Bom, eu vou começar o programa aqui fazendo a primeira pergunta, porque é aquela pergunta clássica. Toda vez que um presidente da Sanasa vem em fevereiro no programa, obviamente, você tem que responder sobre o aumento da tarifa de água. Não tem jeito, né? Esse aumento que nós tivemos em janeiro em relação à tarifa de água era necessário, presidente? Por quê? E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que essa composição desse reajuste era necessário, o que aumentou de preço para que nós tenhamos um reajuste logo num momento de crise e de uma economia muito complicada para o brasileiro. Rose, eu acho que é sempre primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar de volta aqui ao programa, para que a gente possa exatamente abordar esses temas, inclusive temas polêmicos como esse, e levar uma palavra de esclarecimento à sociedade através do veículo de mídia e do programa de grande audiência que vocês comandam. Queria dizer o seguinte, a Sanasa e o setor de saneamento vive um processo de regulação. Então, nós temos uma agência reguladora, que é a Agência Reguladora de Saneamento da Bacia do PCJ, uma excelente agência, uma das melhores agências reguladoras do país, né? Posso falar isso, conheço o trabalho de algumas, fazem um trabalho da melhor qualidade. E, ao longo dos últimos 12 meses, eles chegaram a aprovar reajustes de 30% em Ribeirão Preto, 20% em Jundiaí, 50% em Santo Antônio de Poços. Quer dizer, isso mostra o quanto que o custo da operação do saneamento tem aumentado. Lá atrás, a gente já tinha alertado para a questão da desarticulação das cadeias produtivas em função da crise do Covid, né? Aí, no ano passado, nós tivemos aumento do dólar, o dólar subiu bastante, combustível subiu bastante. Quando o combustível sobe, não é só o combustível dos veículos da Sanasa, é a reposição asfáltica, a massa asfáltica também é derivado de petróleo, também sobe, e também você tem impacto sobre os produtos químicos. Nós tivemos reajuste de combustível ao longo de 12 meses da ordem de 30%. Isso na média, né? Para o consumidor até foi maior, né? Nós tivemos reajuste de produtos químicos da ordem de 20%. Então, aquele reajuste que a agência concedeu foi um reajuste de 9%, e veja que no próprio relatório da agência, ela aponta uma defasagem tarifária da Sanasa da ordem de mais de 23%. E por que foi só 9%, não chegou a 23%? Porque a gente tem feito um trabalho muito grande de contenção de custos, de renegociação de contratos, de buscar uma economia. Ao longo do último ano, nós economizamos 86 milhões em reavaliação de contratos, em melhor contratação, contratar mais barato, quer dizer, procurar fazer mais com menos. E também por uma coisa muito importante, né? A Sanasa tem usado ao longo dos últimos anos, e fez muito isso agora para 2023, usando parte dos lucros que ela obtém para fazer investimentos.
seja, reinvestindo os lucros. Isso significa que aí você tem pode ter um impacto menor com a tarifa em relação ao que ela teria. Mas não é esperado que uma gestão ela faça isso, use o lucro para poder fazer o investimento? Eu diria que uma boa gestão faz isso. Porque no passado nós não tínhamos isso, usava-se Eu o não, dinheiro. eu não tenho muitos, agora, no momento, eu não tenho muita informação para trás, mas eu diria que ao longo dos últimos 2 anos que eu tenho aqui, a gente tem feito isso, até por orientação do prefeito, no sentido de que o impacto sobre a tarifa seja o menor possível. Edmilson. Presidente, a Sanasa está entrando numa campanha aí chamada Lixo Zero, se eu não me engano, né? Que visa aí trabalhar o lixo e tal para diminuir a poluição, essa coisa toda, né? Junto com o Jornal de Campinas aí, certo? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que vai ser a relação dessa campanha com a prefeitura, já que a prefeitura não colabora nem um pouquinho para que o lixo reciclável seja reciclado, né? Depois que colocaram esses contêineres na rua aí, a população começou a jogar todo o lixo reciclável também nos contêineres, apesar de alguns deles terem aviso lá de que só pode ser lixo orgânico ali dentro, né? Quero saber, há uma relação aí, há um entendimento entre a Sanasa e a prefeitura para que essa situação melhore, para que o lixo reciclável, por exemplo, seja mais recolhido na cidade e ele não fique dentro desses contêineres, onde, teoricamente, só deveria ter lixo orgânico? Edmilson, qualquer campanha que signifique aprimorar a chamada economia circular, ou seja, a reutilização de produtos, tá certo? Nós vamos abraçar sempre, né? A gente faz aqui um dos maiores exemplos mundiais de reutilização e de economia circular, que é a chamada usina verde. O que é a usina verde, né? É uma parceria entre a Sanasa, a Prefeitura de Campinas e o IAC, né? E a SEASA. Nós mandamos para lá o lodo que fica do tratamento de esgoto, a prefeitura manda as galharias das árvores, das podas de árvores e plantas, né? E a SEASA manda o resíduo de frutas, legumes e verduras, que todo dia você tem isso sobrando na SEASA. E lá é feito um processamento, né? E é transformado em adubo, né? Então, e esse adubo pode ser usado em hortas, pode ser usado nos jardins da cidade, pode ser comercializado. Então, esse é um dos grandes exemplos mundiais de reutilização de produtos, né, durante o processo produtivo, né? E a gente também faz um trabalho muito grande com o voluntariado da Sanasa, no sentido de recolher o óleo de cozinha que foi utilizado, para que ele não vá para as redes de esgoto, porque isso provoca entupimentos, né? E a gente faz esse trabalho, coleta em toda a cidade esse óleo de cozinha. Então, nós temos dado a nossa colaboração e qualquer campanha que envolva sustentabilidade, a Sanasa depende da sustentabilidade, depende do meio ambiente, né? O trabalho dela depende do meio ambiente, depende da sustentabilidade. Então, tudo aquilo que puder abraçar a sustentabilidade, ajudar a motivar mais a sociedade para que ela reutilize produtos, para que ela tenha a vida seja uma vida mais sustentável, nós estamos juntos. Tchau. Mas esse problema dos contêineres aí não vai ser abordado, porque o que mais se vê nos contêineres é lixo reciclável ali. Eu vejo isso sempre, vejo os catadores pegando garrafas, latas e madeira e papelão e tal, dentro dos contêineres onde só deveria ter lixo orgânico. Edmilson, como você sabe, eu sou responsável pela Sanasa. Esse departamento mas a prefeitura também. É outro departamento, eu não saberia te dar detalhes, mas eu me comprometo a levantar isso e te envio posteriormente. Bom, nós estamos entrevistando o Manuelito Magalhães Júnior, hoje é segunda-feira, são 10 horas e 51 minutos, e falando nessas campanhas e nessa política da Sanasa na questão ambiental, sempre houve um projeto da Sanasa da água de reuso e de vender essa água para fora, fazer dinheiro com isso, né? Como que está esse programa e se vocês já conseguiram avançar? E um projeto que o Dário tinha quando ele assumiu a prefeitura
era transformar a Sanasa, inclusive, numa potencial empresa que venderia água para fora, né, da cidade. Vocês conseguiram avançar ou não? Nós temos em curso um memorando de entendimentos com a Prefeitura de Rio Claro, né? Em que nós estamos estudando a operação de Rio Claro e, por sua vez, eles estudam a operação da Sanasa, e isso pode evoluir para uma parceria futura. Fora isso, nós temos 4 ou 5 outros municípios na lista de espera, porque a nossa capacidade de abraçar esses desafios também é limitada. Tá? Agora, isso para vender água boa ou água de rio? Não, isso é para a gente operar o sistema. Tá. Né? Tá? E aí nós estamos falando de água potável. Né? Com relação à água de reuso, isso é um processo que é um processo de médio e longo prazo. Tá, Rosa? Nós firmamos no ano passado uma parceria com um dos maiores grupos privados brasileiros, né? No setor de saneamento, para que a EGE, né? Para que a gente estude o mercado aqui. Mas por que eu falo que é de médio e longo prazo? Porque não basta você ter a oferta. Você tem que ter logística, nós né? tem que ter a demanda também. Então, é um processo de convencimento dos grandes conglomerados industriais para que eles, inclusive, façam adaptação nas suas plantas. Né? Eu diria para você que está mais perto do que já esteve no passado, em função, inclusive, de questões. Toda empresa hoje quer ter a sustentabilidade como uma viga mestra de sua atuação. Agora, a própria indústria, quando ela faz a sua fábrica, ela já opera ali, ela já bota ali uma estação de tratamento, ou não? Mais ou menos. Aqui, eu tenho visto aqui isso. Na região, você tem muito a outorga para eles captarem água dos rios. Sim. Né? E o que significa que ele disputa esta água com abastecimento humano. Né? Então, essa é uma questão que a legislação brasileira ainda precisa avançar muito, tanto na questão da agricultura quanto na questão do uso industrial. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu acho que é um dado importante: 50% da água que é consumida no Brasil vai para a irrigação. Sim. Né? Então, ou seja, irrigação é aquele segmento de consumo de água que mais cresce também no Brasil. Então, no fundo, isto vai levar a um conflito no futuro, né? Porque a água é um bem escasso. Né? Não temos água. Aliás, volta e meia a gente enfrenta secas. Né? Nós temos, inclusive, depois podemos falar disso, um planejamento para enfrentar e tirar Campinas dessa vulnerabilidade à escassez hídrica. Né? Mas é importante que a gente... eu diria que as indústrias hoje estão mais conscientes da necessidade de fazer o reuso da água, mas isso envolve custos maiores para eles, porque a água de reuso tem um custo maior do que aquele que retira do rio, e envolve também, em alguns casos, a mudança do processo produtivo, da forma como se dá o processo produtivo. A parte do resfriamento das máquinas, né? Porque a água é usada para resfriar as máquinas. Então, a gente tem que avançar um pouco com o lado da demanda. Tiago. O presidente está falando sobre essa questão de assumir a operação em outras cidades, e eu vou aproveitar o gancho, porque se discute muito, depois do marco legal do saneamento, a privatização de empresas públicas de saneamento. Inclusive, algumas, como no Rio de Janeiro, outros leilões estão preparados. E toda vez que se fala na Sanasa, em fóruns que reúnem essas empresas, ela é tida como um exemplo de empresa de sucesso municipal que funciona bem. Existe algum projeto para aumentar a participação privada na Sanasa, para aumentar a capacidade de investimento? E segundo, essas disputas, vocês estão falando de Rio Claro, a Sanasa deve investir em ampliar o número de cidades em que ela administra a questão do saneamento, já que os municípios menores muitas vezes não têm essa capacidade de investimento, de manter uma autarquia tomando conta da água. Isso é um projeto de expansão mesmo para os próximos anos da Sanasa, por exemplo, administrar, ou pegar do lado aí Valinhos ou outras cidades que têm autarquias e não empresas tomando conta da questão do saneamento? Tiago, eu acho, primeiro, queria lhe cumprimentar pela pergunta. De fato, o novo marco regulatório do saneamento, ele abre uma janela de oportunidade, nós estamos atentos a essa janela de oportunidade, tá? Para expandir as nossas operações. Agora, toda empresa, ela precisa crescer. Chega um momento que ela não pode ficar
estagnada, ela tem que crescer. E aqui em Campinas a gente só tem crescido muito em função do crescimento da população, do próprio crescimento da cidade. Então, de fato, a gente tem que olhar adiante, né, e buscar essa expansão, né? Nós temos olhado algumas oportunidades agora. Isso depende muito de uma construção que não é só da Sanasa, a construção também de quem quer receber essa expertise da Sanasa, né? E aí, para nossa surpresa, nós temos, inclusive, municípios de outros estados que têm nos procurado para conversar. Mas aí, essa parceria, eu também fiquei muito interessada, essa parceria, vocês forneceriam o quê? A experiência, aquilo que vocês têm conhecimento, ou vocês montariam uma empresa lá, mandaria funcionários da Sanasa? Como seria esse trabalho de fornecimento? Ele pode se dar de várias maneiras, tá certo? Desde a assunção da operação em si, e aí, veja, todos esses locais que a gente possa conversar, não existe nenhuma cidade começando do zero. Todos já têm sistemas de abastecimento, né? Normalmente, eles têm duas deficiências. Quais são as duas deficiências? No índice de perdas, perdas muito alta, que é aquela perda de água ao longo da tubulação, né? Tá certo? Né? E na coleta e tratamento de esgoto, que são dois indicadores em que a Sanasa é reconhecida pela sua excelência, né? Então, no fundo, quando eles nos procuram, eles estão buscando conhecimento. A questão de quem são as pessoas, como vai operar, normalmente você faz isso posteriormente, tá certo? É claro que num processo de assunção, você sempre tem que mandar, até porque essa expertise você não passa com manual, você passa com conhecimento. E conhecimento quem tem são as pessoas. E isso significaria quanto de dinheiro para a Sanasa? Assim, quando você tem ideia de quanto que isso eu diria que nós não estamos nesse processo para fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Isso é importante. O fundamental é não perder dinheiro, tá, Rosa? Né? E eu tenho sempre deixado claro que nós não vamos operar nenhum outro município se a gente tiver que tirar recursos de Campinas e colocar lá. Quer dizer, as operações têm que serem rentáveis por si só. Né? Não é esse. A Sanasa, como empresa pública, tem uma responsabilidade pública de ajudar a melhorar o saneamento de outras cidades. Né? Agora, é claro, se a gente puder fazer isso com alguma rentabilidade, é sempre importante. Mas esse não é o grande indicador. Entendi. Olha, o Edson Elias, ele está dizendo que toda a vida dele, ele nunca ouviu os pais dele reclamarem que faltava água no bairro aqui de Campinas, a menos que alguma manutenção estivesse sendo feita no bairro. No geral, ele acha que Campinas deve agradecer por ter uma empresa que dá água e água com qualidade necessária para a população. Aliás, Campinas é uma das poucas cidades que você pode beber água direto da torneira. Ele não entra na parte política porque ele não conhece, mas ele sabe da qualidade da água que ele reconhece, que ele recebe em casa, e ele está reconhecendo aí o bom trabalho em relação à Sanasa. A Sanasa, hoje, ela é uma empresa que ela sempre foi vista como a galinha dos ovos de ouro, porque tem dinheiro, manda dividendos para a própria prefeitura, que é uma das acionistas, né? Como que está essa questão financeira hoje da Sanasa? Ela é uma empresa sustentável? A Sanasa hoje tem um equilíbrio econômico-financeiro, tá certo? Que lhe permite fazer os investimentos necessários, lhe permite acessar crédito para fazer os investimentos, porque a gente não faz investimentos tirando, porque senão a tarifa seria impraticável, né? A gente tem que diluir isso ao longo do tempo, e você faz isso através de financiamento, de operações de crédito. Nós temos isso, nós temos crédito na praça. Aliás, o ano passado saiu, pela primeira vez, a Sanasa obteve um rating, né, com o que a gente chama de investment grade, ou seja, grau de investimento, em que é recomendado que aos investidores que olhem para a Sanasa e possam fazer operações com a Sanasa, em que ela recebe recursos para fazer os investimentos que são necessários, né? Então, a Sanasa tem uma situação financeira equilibrada, né? Agora, ela não é uma empresa que gera grandes resultados, porque não é esse o objetivo dela. Não é o lucro, não é o objetivo da empresa, né? O objetivo da empresa é, como o nosso ouvinte colocou, atender bem a sociedade, atender bem a população, entregar água
todo dia com qualidade e recolher os esgotos da mesma maneira. Eu tenho um outro ouvinte aqui, o Roberto Luiz Giandoso, ele está dizendo o seguinte, que ele tem um apartamento que está vazio e está fechado, só que todos os meses ele recebe uma conta de R$ 98 a R$ 110 por mês, que ele acha muito caro, um absurdo, porque não tem consumo. E aí ele está dizendo assim, ele acha a água cara, ele está dizendo, diga para o presidente da Sanasa para poder acabar com o cabide de emprego, o fim de consignados e vários patrocínios de vôlei, futsal e eventos que nada agradam aos moradores de Campinas. Esse dinheiro que a Sanasa utiliza para eventos e patrocinar essa questão, eventos culturais e esportivos, que a Sanasa tem muito projeto nessa área, encarece a água, presidente, ou não? Como que é essa compactuação dos valores? Não, Rose, toda grande empresa tem que cuidar da sua imagem. Uhum. E a gente tem procurado associar a imagem da água à imagem da sustentabilidade, da vida saudável. Uhum. Né? E nada melhor para a gente ter uma vida saudável do que o esporte. Né? Uhum. Então, são ações de reconhecimento de imagem, são ações de melhoria da imagem da empresa, que é muito importante, até porque senão ela fica vulnerável a investidas de mercado de outras empresas, entendeu? E aí eu só queria voltar a uma coisa, uhum. Né? É que a gente olha essa questão que o ouvinte levantou a respeito do imóvel fechado e o custo e ter um custo. Mas por quê? Porque em algum momento nós é assim com a energia elétrica, é assim com o gás. Em algum momento você montou uma estrutura para atender aquele... E essa estrutura tem um custo fixo, tá certo? Que se não diluir com todos os contribuintes, se só quem recebeu, usou a água, pagar, isso fica muito caro, né? É a famosa, quando a gente olha para trás, lembra da assinatura da telefonia fixa, é isso, quer dizer, porque você tem que pagar a estrutura que existe, ela está ali, a disponibilidade da infraestrutura, ela está ali à disposição da pessoa. Ele pode não estar usando agora, mas em algum momento vai usar. Se ele tiver um imóvel na praia, ele pode usar um mês por ano, mas a estrutura está lá à disposição durante 12 meses. Edmilson. O presidente, toda a empresa de saneamento básico, principalmente de fornecimento de água para uma cidade, depende aí do regime de chuvas, né, para que a captação seja adequada e forneça água. Mas é só que esse ano choveu muito mais do que a Sanasa necessita, aliás, do que todo mundo necessita, porque causou enchente aí para tudo enquanto é lado. Essas chuvas anormais, elas mais ajudaram ou prejudicaram a Sanasa? Como é que vocês enfrentaram essa chuvarada toda, essas enchentes todas aí que podem prejudicar ou podem ajudar também? Como é que foi isso? Edmilson, eu acho que a sua pergunta é muito, muito interessante para a gente abordar no momento que a gente tem passado, né, com essas chuvas intensas. O que acontece é o seguinte, esse fenômeno do aquecimento global, né, você tem provocado nas cidades por conta isso ocorreu ao longo de 50 anos, 100 anos, não é uma coisa agora, a impermeabilização do solo e por conta da ocupação que você faz em relação você fez no passado em relação às várzeas dos rios e córregos, né? E aí o que acontece? As cidades são transformadas em ilhas de calor e essa temperatura mais alta acaba precipitando, fazendo com que a precipitação ocorra nas cidades, o que gera essas enchentes. Se você tiver a curiosidade de entrar nos dados do Sistema Cantareira, você vai ver que ele não tem variado tanto. Ele está bem, nós não temos preocupação, mas em relação à quantidade de chuva que estava caindo, era de imaginar que ele crescesse 0,5% por dia. Quando muito, 0,1%, chega a 0,2%. Teve um dia que eu lembro que chegou a 0,9%. Ou seja, está chovendo bastante, mas não está chovendo nos locais que a gente precisava que chovesse. É claro que isso contribui, mas são coisas diferentes. E aí, Edmilson, a gente tem um efeito, eu não sei se a gente tem tempo agora, mas a gente tem um efeito que é o da preocupação com os efeitos da chuva. A gente tem um trabalho oculto que que as pessoas acabam não vendo, mas naqueles dias 19, 20 que choveu como nunca antes na cidade, né,
Nós aumentamos as nossas chamadas em mais de 45% em relação ao período imediatamente anterior. Por quê? Porque a água de chuva vem com muita força, acaba infiltrando nas redes de esgoto, né, e provoca rupturas das redes, né? Além disso, o solo molhado, ele cede e também arrebenta com as redes, seja de esgoto, seja de água. Isso gera um impacto grande para a operação. E a gente tem uma outra coisa, né? Naquele dia, entre os dias 19 e 20, o nível do rio Atibaia subiu quase 3 metros medidos na nossa captação. Significa que eu tenho equipes que ficam a madrugada inteira, né, olhando com o risco de alagamento das bombas, e se isso acontecer, a gente tem um problema sério de abastecimento na cidade. Então, o pessoal fica lá monitorando o que está acontecendo, colocando, desviando o curso da água para não invadir, né? E um terceiro problema, Edmilson, que é o risco da falta de energia elétrica, né? Também que é provocado nesses períodos de grande concentração de chuva, raios, queda de árvores, etc. Também tem isso, e isso pode prejudicar a nossa captação. Então, é todo um trabalho silencioso que a gente faz para que no dia seguinte a chuva, quando abre a torneira, a água saia. Agora, presidente, o senhor falou que tem um plano, né, de sustentabilidade hídrica para Campinas em razão dessa escassez de água, que está todo mundo falando que a água daqui a uns anos ela vai se transformar aí no principal produto, e nós não teríamos esse produto tão disponível, né? Campinas corre risco de ficar desabastecida, porque nós lembramos que em 2015, quando teve aquela crise hídrica, 2014, 2015, nós chegamos a ter alguns bairros aqui em Campinas que tiveram que pegar água fora, né? Mas a gente não chegou, acho que nós ficamos 2 ou 3 dias, eu não me lembro direito, sem água. Mas, assim, não passamos pela mesma problemática que outras cidades tiveram, com aquela coisa do escalonamento de água. O ano passado, por exemplo, Valinhos teve que fazer escalonamento, Vinhedo. Então, são cidades que todo ano passam por esse tipo de problema. Campinas, nós temos passado ao largo disso. A gente tem vivido, assim, em bonança. Corremos risco de ficar sem água? Rose, risco sempre existe. Uhum. Quando a gente trabalha com esse tipo de operação, a gente nunca pode descartar esse risco. Uhum. E a gente tem que atuar para mitigar esse risco e para evitar que ele, se acontecer, você não tenha alternativas, né? O que a gente tem feito na Sanasa? Nós temos trabalhado, por orientação do prefeito, Dário Saad, no sentido de não deixar que a escassez de água seja um inibidor do crescimento e desenvolvimento da cidade, né? Uhum. Então, nós montamos o Campinas 2030, que é um plano de segurança hídrica, que ele está focado em criar uma alternativa ao abastecimento do rio Atibaia, né? Nós hoje somos quase 100% dependentes do rio Atibaia. Então, o Estado está construindo 2 represas em Pedreira e Amparo, e nós vamos buscar a água da represa de Pedreira, né? Uhum. Nós estamos com os estudos Projeto avançados. Indo por Souza, Joaquim Egídio, né? Uhum. Neste caso, não. Não. Né? Ele viria nós faríamos uma captação pela estrada que vai para Mogi, né? Okay. Naquela região, e a água entraria ali até o sistema norte, o sistema adutor norte, que é uma região que está crescendo bastante em Campinas, portanto, a gente mata 2 coelhos com a cajadada só. Está previsto aí uma estação de tratamento de esgoto e mais 24 quilômetros de adução de água, entre água bruta e água tratada. Em que fase está isso? Nós fizemos uma parceria com o DAE, um órgão do governo do Estado. Eles fizeram a contratação de um estudo, né, para definir qual é a quantidade que a gente pode tirar de água. Em paralelo a isso, nós estamos providenciando a elaboração de projetos, né, ainda preliminares, porque depende de uma resposta para avançar na outra, e também começamos a sondar financiamento para isso, né? Então, esse é um pilar desse Campinas 2030, esse plano de segurança hídrica. E os outros pilares é aumentar a reservação. Nós estamos fazendo 20 novos reservatórios na cidade para aumentar a reservação de água tratada, né? Hoje nós temos uma capacidade de 12 horas, nós vamos ampliar para 20 horas, né? E o terceiro pilar também em regiões que você tem escassez hídrica, você não pode brincar com índice de perdas. Campinas tem um dos melhores índices de perdas do país,
mas nós não estamos satisfeitos com isso. Então, nos 27 anos, desde que o programa de perdas da Sanasa existe, que foi criado em 1994, de 1994 a 2020, nós trocamos 450 quilômetros de rede. A nossa meta é trocar outros 450 quilômetros nos 4 anos de mandato do prefeito Dário. Desses 450, metade já estão trocados. Nós estamos agora caminhando para trocar a outra metade. Secretário, presidente, tem um ouvinte aqui, o Edmilson, que ele está perguntando se o lodo, mas não é você não, Edmilson, se o lodo utilizado como adubo não tem nenhum tipo de contaminante, já que ele vem do esgoto. Não, tudo isso foi testado e certificado pelos órgãos competentes, Ministério da Agricultura, o próprio IAC fez testes. Isso é uma tecnologia dominada, não tem nenhum risco. Olha, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver, o Rogério está dizendo assim, presidente, que o senhor deu uma passada de pano no aumento da tarifa, que o senhor é muito inteligente, só que ele acha que tem que privatizar a empresa. O senhor acha que a Sanasa deve ser privatizada? Rose, eu faço minhas palavras do Deng Xiaoping, que dizia o seguinte: não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. Tá? Eu não tenho visão ideológica a esse respeito. Tá? Agora, a privatização no setor de saneamento, e eu já participei de alguns processos desses, como consultor, etc., ele tem que ter um objetivo, né? Quer dizer, você tem que ter uma meta. Normalmente você faz onde você conseguiu avançar com o abastecimento de água, mas não com a regularidade e a qualidade que necessita, onde você não tem, onde o setor privado possa agregar uma certa expertise. Não é o caso da Sanasa, tá certo? Quer dizer, a Sanasa fez o dever de casa, né? Hoje você tem 100% da cidade com abastecimento de água, com regularidade e qualidade, certo? É claro que a gente tem um ou outro problema, até nessa época de chuva. Né? Tivemos agora no novo Campos Elísio esse final de semana, terrível, as equipes trabalharam ininterruptamente, tá certo? Mas são situações que acontecem no dia a dia de uma operação, né? Complexa como essa. Mas a Sanasa fez o dever de casa em relação ao esgoto, a coleta de esgoto, e está fazendo em relação ao tratamento de esgoto. O setor privado poderia agregar para a Sanasa? Pode, mas não necessariamente comprando a empresa. Pode agregar na forma de parcerias, pode agregar na forma de expertise, aconselhamento. E isso a gente tem feito. A gente tem procurado colocar os empregados da Sanasa em contato com outras operadoras, conhecer como funciona. É isso que a gente traz. Eu não acho, eu quero dizer que eu não tenho nenhum viés ideológico, mas não acho que seja o caminho, quer dizer, é o caminho adequado para a Sanasa. Para a gente terminar aqui a entrevista, o nosso ouvinte, o Rogério, acho que é o Roberto, que está pagando a conta de água lá de 110, com o apartamento fechado, ele falou assim, então tá bom. Então, já que tem que ter o patrocínio, né, nessa questão da sustentabilidade, cultura, então ele quer dar uma sugestão para o senhor de patrocinar o Guarani e a Ponte Preta, R$1 por conta. Então, a sugestão dada. Agora, presidente, só para a gente terminar, existe uma questão entre os funcionários da Sanasa e a própria Sanasa, funcionários que a semana passada chegaram a chamar um ato de uma questão de que eles disseram que o senhor suspendeu uma resolução e que está permitindo a demissão de funcionários da Sanasa, né? Eu conversei com o senhor para fazer a matéria para o blog e para o site, e inclusive falei na TV Bandeirantes, mas eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte, né, qual que é o regime jurídico, né, da Sanasa e se há uma inversão de valores hoje nessa compreensão por parte do sindicato da Sanasa. Rose, eu diria que essa é uma não questão, tá certo? Não estou criticando se levantar isso, não é um problema, tá? Primeiro, quantas pessoas foram demitidas com base nessa nova portaria? Nenhuma, tá certo? Quer dizer, não é o nosso objetivo fazer nenhuma caça às bruxas, né? Agora, a gente tem que adequar as normas internas à legislação, tá certo? O Supremo Tribunal Federal já disse que, mesmo empregados de empresas de economia mista, que é o caso da Sanasa, sujeitos à CLT,
você precisa motivar a demissão. Você não pode demitir por qualquer razão. Não gostei da sua cara, você passou por mim no corredor, não deu bom dia. Não, tem que motivar. O que a gente está trazendo para a norma interna da empresa é a mesma decisão do Supremo Tribunal Federal que nós estamos trazendo. O que não dá, tá certo, é para a gente imaginar que numa empresa desse porte a gente possa está sempre dificultando um processo de demissão. Ele não tem que ser facilitado. O regime não é igual da administração direta, Exatamente. Porque os funcionários da Sanasa, eles têm outros benefícios que um funcionário da prefeitura não tem. Recebe fundo de garantia, não tem? Exatamente. Eles são seletistas. Como seletistas, eles têm os benefícios da legislação seletista. E não dá para você ficar com o melhor dos dois mundos, tá certo? Sim. Você tem que ter a adequação àquela regra jurídica que você foi contratado. Tá certo. Presidente, mas eu insisto que assim, não temos nenhuma forma de conflito, estamos com o diálogo aberto. Acho que é um problema de entendimento. Tá certo. Agora, presidente, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa que o senhor acha que faltou, que o senhor gostaria de colocar aqui na entrevista? Rose, eu queria trazer para os ouvintes do Bastidores do Poder uma informação, uma conta simples, né? Para a gente ter noção. A gente tem falado muito das chuvas na cidade, tá certo? Eu disse aqui nunca antes na cidade, mas às vezes a gente não tem noção do que é essa quantidade de chuva, né? Aí é homenagem até ao ouvinte que falou do Guarani, da ponte. Assim, naquele dia 19 para o dia 20, que choveu uma barbaridade na cidade, se a gente imaginar o Brinco de Ouro ou o Majestoso, tá certo? Como um reservatório de água do tamanho de qualquer um dos dois estádios, a diferença seria pequena, isso dá uma caixa d'água, né? O tamanho daqueles estádios dá uma altura de quase 2 quilômetros de altura. Meu Deus. É esta chuva que caiu em pouquíssimo espaço de tempo na cidade. Não existe cidade no mundo preparada com condição de enfrentar esse tipo de coisa. Então, eu acho que às vezes a gente não tem noção, a gente vê, não, mas não fez, se critica muito o poder público, mas a gente precisa também saber que os instrumentos que a gente tem não dão conta dessa quantidade, dessa velocidade com que a chuva cai. Tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, deixar o convite aberto. Quando quiser voltar, só me chamar e falar, Rose, eu estou com uma novidade, quero ir lá para o programa para poder falar com os ouvintes. Porque eu acho importante, presidente, vocês que estão sentados, né, numa cadeira que definem, por exemplo, a questão da água, do esgoto. Eu acho que isso é extremamente importante. Virem aqui para falar com os nossos ouvintes. Eu acho muito importante esse bate-papo direto com os ouvintes. Rose, eu não só acho importante, como acho que é uma obrigação nossa prestar esclarecimento para a população. A gente não consegue atingir cada morador, cada consumidor, cada cliente nosso. Mas, através dos veículos de comunicação, a gente consegue passar informações, dar explicações, ser cobrado, porque faz parte do processo. Então, eu só tenho a agradecer aqui a Rádio Bandeirantes por abrir o espaço, a você em especial, o Edmilson e o Tiago, né? Tá bom? Muito obrigado. Gente, nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.